Falta 3 dias para o Enem e não sei como vocês estão, eu estou surtando só de pensar de ir lá e fazer essa prova. Eu não sei como que vocês estão, mas estou super nervoso de verdade. Como falta poucos dias, eu vim aqui trazer um vídeo pra vocês mostrando meus últimos preparos para o Enem, porque eu acho que é muito importante a gente saber o que a gente vai fazer no dia do Enem, como a gente vai fazer nos últimos dias, nas últimas semanas. E é isso, eu vim conversar com vocês hoje sobre os últimos preparos do Enem. Eu já fiz Enem, eu fiz Enem lá em 2018, depois de 5 anos. Estou aqui indo fazer o Enem novamente, né? Eu fiz meu primeiro Enem com 16 anos, agora eu vou fazer meu segundo Enem com 22 anos. Haja tempo, muito tempo passou, muita coisa aconteceu, eu aprendi muita coisa, eu cresci. O nervosismo continua o mesmo, tá? Eu queria estar tranquilo, falar, gente, eu estou maravilhoso, estou normal, tô tranquilo pra fazer essa prova, mas eu não estou. Mas eu vim dar algumas dicas pra vocês do que a gente pode fazer nos últimos dias de Enem. Primeiro, é dar uma revisada no que você estudou. Eu sei que a gente estuda muitas coisas, não tem como a gente revisar tudo, mas tem como a gente dar uma lida assim, dar uma folhada num caderno do que a gente leu, do que a gente aprendeu. Eu, no meu caso, eu não estudei o ano todo, né? Eu estudei só meus últimos 6 meses antes do Enem. Eu comecei a estudar em julho e fiquei estudando até setembro. Eu fiquei estudando por esse tempo, dei uma revisada em tudo que poderia revisar. Em outubro, quando eu cheguei em outubro, eu comecei a fazer o quê? Que é um segundo passo que você pode fazer nos últimos dias do Enem, dar uma revisada nas antigas provas. É muito importante a gente revisar as provas. Eu não entendi o porquê era bom a gente fazer ou estudar as outras provas do Enem, mas hoje em dia eu entendo a importância de a gente fazer isso. Por que é importante? Porque eu tô com uma das provas que eu imprimi de 2022. Porque eu, no meu caso, eu fiz a minha prova do Enem em 2018. E eu tinha uma imagem muito sombria da prova do Enem, que a prova era horrível, que a prova era muito difícil, que eu não ia conseguir fazer. E eu pegando essa prova aqui de 2022, refazendo ela, dando uma lida, folheando ela, eu percebi que ela não é um monstro de 7 cabeças. Eu comecei a fazer ela, as questões de inglês super fáceis, eu acertei todas de inglês, graças a Deus. Eu comecei a fazer de português, tem muito texto que cansa de ler. Era questões lógicas de você, tipo, entender o que o texto tá falando e você entender o que a pergunta quer. E é isso, é uma pergunta simples. E, tipo, pra mim isso foi muito importante refazer a prova, porque eu entendi que a prova não era aquele bicho de 7 cabeças que minha cabeça criou, sabe? A prova não é um negócio totalmente... A realidade, gente, a prova do Enem é uma pegadinha. Todas as questões são umas pegadinhas. Porque, tipo assim, tem questões que tem muitas ABC que parece, que você tem que saber distinguir quem é quem. Mas, gente, são tudo muito parecidas. Elas não são, tipo, muito cabeças que você tem que pensar 1000 vezes. Se você for inteligente e você entender, assim, de cara, vai ser muito fácil. E, gente, eu refazendo essas provas, eu era assim, vou mostrar pra vocês. Eu comecei a fazer umas questões e eu pensava muito, assim. Eu li aqui o textinho, lá, e eu ficava muito tempo me questionando. E depois, quando eu respondi as questões, eu fui revisar o que eu tinha feito. Eu percebi que todas as questões que eu li, bati o olho e falei, é essa. Aí depois eu reli e fiquei pensando e coloquei outra questão. Eu errei. E na primeira vez que eu coloquei a alternativa, eu tinha acertado. Mas como que eu fiquei indeciso, fiquei relendo, eu acabei colocando outra coisa. Então, refazendo a prova do Enem, eu comecei a confiar mais em mim, assim, sabe? Tipo, no que eu acho. Tipo, mano, li esse texto, li essa pergunta, eu acho que é a B. Então eu vou colocar B, mesmo não tendo certeza, mas eu vou colocar porque foi a primeira que eu bati o olho e falei, que é isso? Porque, gente, tem muita questão que a gente sabe. A gente fala que não sabe, que a gente é burro, que a gente não sabe escrever lá, mas a gente sabe sim. A gente gosta de se enganar, a gente fala que a gente é burro, que a gente não entende, mas a gente sabe sim. E aconteceu muito isso comigo. Quando eu comecei a fazer essas questões, as primeiras eu errei, olha, eu errei essa e acertei essa. Aí depois, quando eu fiz essa, eu fui revezar qual que eu tinha certo, porque eu tinha um gabarito e eu fui vendo qual que eu tinha acertado. Aí eu falei, mano, incrível que pareça, essas daqui que eu errei, todas eu tinha chutado a alternativa certa, mas eu reli o texto e acabei colocando a alternativa errada. E depois, quando eu fui refazer essa prova no outro dia, né, que eu fui respondendo outras questões, eu falei, mano, eu vou ler o texto, eu vou bater o olho na primeira alternativa que eu achar que é certa e vai ser essa. Gente, das 11 questões que eu fiz, eu acertei 7, só errei a 8, a 9 e a 10, eu errei só 3. Foi uma questão de lógica, sabe? Tipo, de confiar mais em mim, de entender, sabe? De não ficar muito preso. Eu vi que algumas pessoas, tem algumas táticas que as pessoas fazem pra responder, por exemplo, ler primeiro o enunciado, depois ler o texto. Eu não consigo fazer assim.
Tem vários jeitos da gente lidar com a prova do Enem. Eu acho que pra mim foi muito importante de eu imprimir essa prova aqui e refazer ela e entender que o Enem não é um bicho de 7 cabeças. Porque na minha cabeça, o Enem, ele tinha muito um negócio muito que eu não ia conseguir, porque as questões são muito complicadas, que blá blá. Mas não é, gente. É questão de você parar, analisar e responder de boa, sabe? Então, tipo assim, isso pra mim me trouxe, tipo, uma paz em mim, uma paz que eu vou conseguir fazer. Eu estou mais confiante, tá? É a mesma coisa da prova de matemática. A prova de matemática é chute atrás de chute. Vai por mim, gente. Essa daqui, eu fui no chute, assim. Teve algumas que eu acertei, teve algumas que eu errei. Ler o enunciado, entender o que ele tá querendo. Entender um pouquinho ali e tentar responder. Porque senão a gente não sai do lugar. Foi muito importante ter imprimido essas provas aqui pra mim, nesses últimos dias de Enem. E dar uma revisada nela, dar uma lida nela. Entender como que funciona a prova do Enem. A redação. Agora a gente vai falar da redação. A redação é um ponto pra mim muito complicado. Porque a redação, ela pode ser 8 ou 80. Ela pode ser um tema muito fácil, mas ela pode ser um tema muito difícil. Quando eu fiz 2018, foi um tema de cinema, se eu não me engano. Não lembro que tema era, mas era alguma coisa, tipo, distribuição de cinema para jovens. Era alguma coisa assim no texto. Eu me lembro, gente, que eu não sabia argumentar nada. Porque, gente, foi um tema muito complicado. E, tipo assim, não sei o que vai ser desse ano. Eu vi vários vídeos de pessoas chutando. Muita gente chutou para tema vacinação. Eu não sei se vai ser vacinação. Eu espero que seja vacinação, porque o tema tá aqui na ponta da minha língua. Mas, gente, nesse ano aí, se caso você for fazer o Enem 2024, fica 2024 todinho vendo todas as notícias. Acompanhe todas as notícias. Acompanhe youtubers que falam de notícia do dia a dia. Pra você se interagir, pra você entender o que tá acontecendo no mundo. Porque se você for igual eu, em 2018, que não sabia de nenhuma notícia do mundo e foi fazer um Enem e não soube argumentar nada, gente, vai acontecer isso com você também, se você não ter noção de que tá acontecendo. E muita gente chutou pra indígenas também, sobre questões de indígenas, mas eu não acho que vai ser, porque já teve outros Enems que a tema da redação foi sobre indígenas, então eu não acho que vai ser. Mas eu tô chutando bastante pra vacinação, sabe? Porque a gente teve a pandemia e logo depois da pandemia o número de vacinações diminuiu drasticamente, até que nesse ano foi um número, poucas pessoas se vacinou contra a gripe. Então eu acredito que vacinação vai ser o tema. Se não for, vai ser sobre sei lá o quê. Mas eu vi muita gente falando sobre temas, possíveis temas, que é também importante a gente, nessas últimas semanas, a gente dar uma olhada nesses youtubers que estão falando sobre isso. Porque uma hora, alguma pessoa que chutou o tema do Enem vai acertar o tema. Então, a gente vendo todo mundo que tá chutando aí, a gente já tem uma noção de o que pode cair. E de que a gente pode usar de analogia cultural, desenvolver o problema, desenvolver o assunto, o argumento e tudo mais. E continuando falando da redação. A redação, eu também refiz a redação. Eu peguei as antigas provas do Enem, peguei os antigos temas das provas do Enem e fiz uma redação sobre, sabe, com argumento 1, com argumento 2, com referências culturais, referências políticas. Fiz tudo essa bagagem também, que é muito importante a gente fazer, pra gente começar a desenvolver. A mesma coisa que as provas do Enem são uma pegadinha, a redação também é. A redação do Enem, ela tem um corpo, ela tem um começo, meio e fim. E se você conhece bem a redação, você consegue tirar uma nota ótima, porque a redação do Enem, ela tem um padrão. Todas as pessoas que tiraram 1000 na prova do Enem, elas têm um padrão. E se você seguir esse padrão, ó, chuchu pra você, chuchu beleza. E por último, as últimas dicas que eu dou: leve água, leve mais de uma caneta, pelo amor de Jesus Cristo, tá? Não leve só uma caneta, porque uma sempre vai falhar. Vai ouvindo música, tá? Eu acho muito importante. Se você estiver indo pro Enem, vai ouvindo música pra sossegar sua cabeça, pra você não ir muito nervoso. Porque se você chegar já nervoso, fudeu. Eu, no meu caso, quando eu fui fazer o Enem, eu levei comidas leves, porque quando eu tô muito nervoso, eu não consigo comer. Então não adiantava eu levar, tipo, um pão, uma bolacha. Eu levei, tipo, uma tapué com umas bolachinhas, se não me engano. Eu nem comi elas durante a prova, eu comi quando eu saí da prova, porque eu tava tão nervoso que eu não consegui comer. Mas é isso, gente, leva comidas leves, não vai comer muito pra dar dor de barriga depois, porque, é foda. No último dia de Enem, sossega a sua cabeça. No sábado, senta no seu sofá, vai assistir um filme, vai assistir um desenho, pra você se acalmar, pra você não escapulir, né? Pra você deixar sua mente no lugar, tá? Porque se você ficar nervoso,
nervoso um dia antes, também ferrou, tá? A gente não pode ficar nervoso, a gente tem que ficar sossegado. E é isso, gente. Essas dicas que eu dou pra você que vai fazer o Enem aqui em 2023. E se você for fazer o Enem em 2024, pega também essas dicas aí, já prepara tudo, tá? Já começa a estudar já desde agora, devagarzinho, aos poucos, pra você ir. Vai estudando, fazendo as provas do Enem, porque é muito importante a gente fazer as provas do Enem pra gente entender como que funciona a prova. Eu estou muito ansioso, eu não vejo a hora de fazer logo essa prova e ficar de boa. Eu não aguento mais estudar, gente. Eu não aguento mais chegar de noite em casa, de meia-noite e ficar estudando. Não aguento mais chegar cedo no trabalho e ficar estudando. No próximo ano eu quero ver todo mundo na faculdade, ingressado, tá bom? Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado por assistir esse vídeo, tá? Se você gostou desse vídeo, dessas dicas minhas, dos outros preparados pro Enem, deixa nos comentários. Eu vou falar pra vocês que no dia do Enem eu também vou gravar um vlog. Eu vou gravar vlog pros 2 dias, pro dia 1 e dia 2. E depois, quando eu for fazer a prova, eu vou falar pra vocês o que eu achei, como que eu fui, como que eu acho que eu fui. Eu tô gostando de fazer esses conteúdos de Enem aqui com vocês, porque eu sinto que é um povo mais nichado, assim, sabe? Um povo que se abraça. É isso, gente. Obrigado por assistir esse vídeo. Um beijo pra quem quiser e tchau!